E o Gazeta Entrevista está de volta, recebendo mais um convidado. Estou aqui com o Dr. Valdir Perazzo, advogado, ex-defensor público, pensador político, que daqui a pouco vai conversar com a gente, falar sobre temas atuais, discussões interessantes. Antes de começar a minha conversa com ele, deixa eu dar um recado aqui para você que quer ganhar prêmios em dinheiro. Olha, numa crise dessa, qualquer dinheiro extra é bem-vindo, né? E tem o Acre Clube, que todo dia faz sorteios de R$1.000. É só você comprar nas lojas credenciadas para concorrer. Comprando acima de R$30 nas lojas Recol Farma, Barriga Verde, OK Magazine, supermercados Pague Pouco e postos Líder e Floresta, você ganha os cupons e aí põe na urna e é só torcer. Os sorteios acontecem no programa Gazeta Alerta aqui da TV Gazeta todos os dias, hein? Participe aí da promoção, quem sabe você será o próximo ganhador. Dr. Valdir Perazzo, boa noite, seja bem-vindo aqui no Gazeta Entrevista. Dr. Valdir, o senhor está iniciando um movimento junto com outras figuras proeminentes da sociedade, difundindo uma ideia política, um projeto liberal para o Acre, inclusive com a proposta de se criar o Instituto Liberal. Falar um pouco mais disso, o que é essa teoria, que não é nada de novo, mas que ganha corpo em função da situação que o Brasil vive hoje. É verdade, Rogério. É um prazer, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu programa, né? E, sobretudo, para difundir uma ideia tão generosa como é a ideia do liberalismo. Portanto, eu quero aproveitar a oportunidade e passar às suas mãos muito obrigado. Esse folder sobre o Instituto que está em formação. Ainda não está Liberal legalmente constituído, mas nós já temos um grande número de simpatizantes. Aliás, Rogério, começamos com um grupo no WhatsApp. Sim. Hoje somos 214 pessoas aqui discutindo o liberalismo no estado do Acre. E no que se fundamenta o liberalismo? Rogério, na realidade, quando criamos esse grupo aqui, há um ano atrás, o grupo Os Liberais do Acre, as pessoas diziam, ninguém vai compreender o que é o liberalismo, essa ideia é muito abstrata para que a população entenda. Na realidade, não é. Você fez uma pergunta, em que se funda o liberalismo? Ora, só existem dois modelos de sociedade, Rogério. Ou a sociedade se baseia na propriedade comunal, comunista, socialista, ou a sociedade se baseia na propriedade privada, capitalista, liberal. Portanto, toda a ideia, todo o projeto, toda a concepção do liberalismo parte dessa ideia da propriedade privada, uma sociedade baseada na propriedade privada. Porque o princípio da propriedade privada derivam todos os outros direitos, inclusive o mais importante que estamos exercendo agora, que é o direito de expressão. Historicamente, os maiores avanços econômicos se deram no regime capitalista, é só ver a história da humanidade e principalmente a história recente. E a América Latina viveu uma onda recente de socialismo, de comunismo, que começa a se desfazer, e aí tem vários exemplos, o Brasil, a Argentina, a Venezuela, Cuba, enfim. Será que está na hora, de fato, desse continente respirar esse outro lado? Eu não tenho a menor dúvida disso. Há um ano atrás, quando começamos a discutir o liberalismo aqui no estado do Acre, o movimento liberal ainda estava iniciando. Eu me recordo que aquele grupo de jovens de São Paulo que criou o Movimento Brasil Livre era um punhado de pessoas, né, que saiu de São Paulo em direção a Brasília com o objetivo de suscitar e provocar a ideia do impeachment. E foi exatamente esse movimento liberal que terminou fazendo com que o Brasil inteiro, né, participasse ativamente e terminou por eleger grandes nomes nas últimas eleições. Veja, Rogério, que o prefeito de São Paulo, o Dória, se elegeu segundo essa concepção, segundo essa filosofia do liberalismo. São Paulo elegeu um vereador, um jovem, negro, pobre, gay, né, homossexual, com a ideia do liberalismo. Portanto, aquilo que se dizia, quando eu comecei a suscitar o movimento liberal aqui no estado do Acre, que o povo não era capaz de entender a ideia do liberalismo. E ficou claríssimo em São Paulo que o povo é sim capaz de fazer uma distinção do que é uma sociedade baseada na propriedade privada capitalista e o que é uma sociedade comunista.
Então, doutor Valdir, mas isso passa necessariamente pela política, pelas eleições, e 2018 já é um ano que politicamente está sendo discutido hoje, né? Se a gente transpõe isso para o Acre, já se fala aí em possíveis candidatos a governador, quer dizer, a oposição que sonha em ocupar esse espaço, na minha opinião, já começa errando quando começa a discutir nomes e não um projeto. Como é que o senhor vê esse tema discutido hoje, as perspectivas até lá? Olha, Rogério, eu acompanho a política acreana desde que aqui cheguei há 18 anos. E o que é que eu constato? Que a Frente Popular sempre dizia, olha, a oposição não tem projeto. De certa forma, tinha razão quando afirmava isso. Ora, a Frente Popular tinha um projeto socialista, né? E a oposição se limitava a criticar do ponto de vista administrativo esse projeto, quando na realidade deveria apresentar um projeto que fizesse contraponto a esse projeto fundamentado na propriedade comunal socialista. E qual é esse projeto que faz o contraponto ao projeto socialista? O liberal. Então, a oposição deveria há muitos anos vir construindo um discurso e um programa liberal para se opor ao programa socialista e comunista. Eu me recordo bem, Rogério, há um economista austríaco, aliás, líder da escola austríaca, que realmente eu considero o mais importante economista liberal, que é o Ludwig von Mises. Ludwig von Mises diz, não basta você ser anticomunista, você tem que ter um programa. E o programa que se opõe ao comunismo é o liberalismo. Agora, as lideranças da oposição no Estado, será que têm a capacidade de assimilar isso? Não digo todas, que algumas já demonstram claramente que adotam essa postura. Mas para que essa ideia seja comprada por todos, isso de fato se torne um projeto, porque tem alguns que ainda têm uma mentalidade um pouco obtusa. Sem dúvida, eu sempre repeti isso para as pessoas que fazem política no Estado. Ora, um político que não se preocupa com teoria política termina sendo uma figura caricata, como é a figura do Rábula na advocacia. Isto é, aquela pessoa que exerce a advocacia, mas que não tem qualificação intelectual para exercer aquele cargo, aquele mistério. O político que não se preocupa com teoria política não é muito diferente. É uma figura caricata que faz política prática. Portanto, eu acho que a oposição precisa se qualificar do ponto de vista intelectual para entender essa filosofia política que se opõe ao projeto socialista que fracassou. Ao longo de 13 anos no Brasil, o povo brasileiro entendeu que esse projeto fracassou. Como o povo da Bolívia está entendendo que fracassou, como da Venezuela, como de Cuba, enfim, como de todos aqueles países que adotaram o modelo firmado na propriedade comunal. Porque a impressão que dá, pelo menos aqui no Acre, é que a população muitas vezes não muda o governo ou não vota diferente por falta de opção, não necessariamente porque esteja satisfeito com o status quo. Olha, Rogério, o que eu observo como observador político aqui no estado do Acre é que a população tem votado sistematicamente na oposição. Veja você que nas eleições de 2014, 69% da população acreana votou em Aécio, quase 70%. Mas a situação local é um pouco diferente, eu falo das eleições locais. E mesmo votando, como o senhor diz, em parte procede, mas é um voto pulverizado, quer dizer, não há uma união do discurso em torno de um único projeto. Na realidade, a oposição tem sistematicamente garantido o seu universo eleitoral. O que falta é exatamente esse plus. E o que é esse plus? É que a oposição se qualifique do ponto de vista intelectual para conceber um programa, mesmo que tenha pluralidade de candidatos, mas se tiver unidade de programa, terá sucesso. Então, o que falta é isso. Eu vejo, por exemplo, quando se diz que a oposição não se une, a oposição não se une, a oposição não se une, esse discurso está absolutamente errado, porque essa concepção de união significa uma candidatura única. Uma candidatura única não significa nada, absolutamente nada, se ela não é portadora de um projeto, de um discurso. O que importa é que tenha pluralidade de candidatos e unidade de programa. Nós precisaríamos que a oposição tivesse unidade de programa para se opor ao programa que prevaleceu ao longo desses 15 anos, que foi o programa baseado na propriedade socialista.
ou comunista. Doutor Valdir, e o Instituto Liberal Acreano já tem prazo para sair do papel? Olha, Rogério, na realidade existe uma... Olha, outro dia, eu e o Fernando Lage, né, o senador Fernando Lage, fomos à Câmara de Vereadores falar sobre o projeto liberal. E tive uma surpresa, o Rogério. Pessoas filiadas a partidos socialistas disseram, olha, eu tenho muito mais simpatia com o liberalismo, porque vejo no liberalismo mais oportunidade de negócio, livre iniciativa, que os agentes econômicos sejam mais importantes do que o Estado, o mérito, né? Então, tenho muito mais simpatia do que o socialismo. Isto é, pessoas filiadas a partidos socialistas. Na verdade, à medida que isso for difundido, muita gente vai se descobrir liberal quando conhecer um pouco mais do liberalismo. Um colega seu outro dia me disse isso. Um colega seu me disse, à medida que falávamos, né, sobre liberalismo, ele disse, olha, Perazzo, eu acho que eu sou liberal. Doutor Perazzo, muito obrigado pela vinda. Boa sorte aí. Obrigadíssimo, Rogério. É sempre um prazer. E quero continuar à disposição para discutir essa ideia generosa para o Estado. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Voltamos daqui a pouco, é só um instante.